Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Na última parte, eu parei onde o Riobaldo estava discutindo com o Zé Bebelo, e aí vamos continuar e ver o que aconteceu nessa discussão. Diodolfo, correndo vindo, disse: O Jósio está morrendo, com um tiro no pescoço, lá dele. Alaripe entrou, disse: Eles estão querendo pôr mãos e pés no chiqueiro e na tulha. Se assanham. Eu disse: Dê as ordens, chefe. Eu disse gerido, eu não disse copiável. Sei que Zé Bebelo sorriu, aliviado. Zé Bebelo botou a mão no meu ombro. Era o da banda do braço que doía. Ah, vamos, com macacos e bananas. Acá na sala de janta, meu filho, ele instou. A janela. Agachei e escorei meu rifle, a arma capital. Agora era obrar. E aqueles sujeitos estavam loucos? Cabeça de um se bolou redondante, feito um coco, por cima da palha de buriti que cobria uma casa de vaqueiro. A desfechei e vi arrebentar em pedaços o casco daquilo. Daí a dor me doeu no ferimento do braço, mordi meus beiços por essa causa. Mas cacei. Outro afundei logo, cujo varei os peitos com outra bala certeira, 2 balas. Ave, que afoitos! Ao tanto eu gemia e apontava. Eles, em um e um, caíam, aceitavam o poder da morte que eu mandava. Fiz conta. 6, sei, até a hora do almoço. Meia dúzia. Essas coisas não gosto de relatar, não são para que eu a lembre. Não se deve de... Ao Senhor só, agora sim, é de declaração, é até ao desamargo dos sonhos, que eu ali jajão. Conheço quando o homem só disfarça, quando se encolhe somente ferido, ou mas quando retomba mesmo por desmanchado. Mortes diferentes, mortes iguais. Pena, se tive, vá-se ter dó de canguçu, dever finezas e escorpião. Pena de errar algum eu ter podia. Ah, mas não errava. Deixa que deixavam só uns 2 dedos de corpo em descoberto lateral, e minha bala se comportava. Como aquele meu braço me doendo, ai dor doía, de arrancado, parecendo que um fogo desenraizava tudo, dos ocos, respondia até na barriga. A cada que eu dava um tiro, forcejava minha careta, chorejava. Ria depois. Aperta esta minha parte de natureza com um cabresto, com um pano, companheiro. Eu supliquei. A laripe servente rasgou uma colcha de cama, me passou dobras daquelas tiras arrochadas. Também doesse, que me importava? Arrasos em redor de mim. Tras tanto, derrubei mais vizinho. Os outros uns. Esse urubu já bicou. Esse ia pulando em lanço para um canto da cerca. Esse repulou no ar, esse deu um grito soltado. Menos, veja e mire. Eu catasse de querer espécies de homens para alvejar, feito se por cabeça ganhasse prêmio de conto de réis. Mas mais, de muitos, a vida salvei, pelo medo que de mim tomavam para não avançar nos lugares pelos tirásios. Ainda demos um tiroteio varredor, ainda batemos. Aí eles desistiram para trás, desandavam. Assim pararam, o balançar da guerra parou até para o almoço, em boa hora. E então conto o do que ri, que se riu. Uma borboleta vistosa veio voando antes entrada janelas adentro, quando junto com as balas que o couro de boi levantavam. Assim repicava o espairar, o vôo de referências, não achasse o que achasse, e era uma borboleta dessas de cor azul esverdeada, afora as pintas, e de asas de andor. Ara, viva, Maria Boa Sorte, o giribibe gritou, alto ela entendesse, ela era quase a paz. A comida para mim ali mesmo me trouxeram, todos em minha pontaria punham prezado valor. O imaginar o Senhor não pode, como foi que eu achei gosto naquela comida, as ganas, que era, de feijão, carne seca, arroz Maria Gomes e angu, ao que bebi água, muita, bebi restilo, o café que chupo, e Zé Bebelo revindo me gabou, tu é tudo, Riobaldo Tatarana, cobra voadeira. Antes, Zé Bebelo me ofereceu mais restilo, e tanto também bebeu, a saúdes. Seria só por desconto de um começo de remorso por me temer inconsciências? A gente
sabe mais. A gente sabe mais de um homem é o que ele esconde. Ah, o urutu branco, assim é que você devia de se chamar. E amigos somos. A ver, um dia, a gente vai entrar juntos no triunfal na forte cidade de Januária. Aprontado ele falou, ao que resposta não dei. Amigo, eu ali do lado de Zé Bebelo. Mas Zé Bebelo não estava do lado de ninguém. Zé Bebelo, cortador de caminhos. Amigo, eu era, sim senhor. Aquele homem me sabia, estendia meu sentimento. A ser, que entendia meu sentimento, mas só até uma parte. Não entendia o depois do fim, o confrontante. Assemelhado a ele, pensei. Eu visse que traindo ele estivesse, ele morria. Morria da mão de um amigo. Jurei calado. E desde naquela hora a minha ideia se avançou por lá, na grande cidade de Januária, onde eu queria comparecer, mas sem glórias de guerra nenhuma, nem acompanhamentos. Alembrado de que no hotel e nas casas de família na Januária se usa toalha pequena de se enxugar os pés e se conversa bem. Desejei foi conhecer o pessoal sensato, eu no meio, uns em seus pagáveis trabalhos, outros em descanso comedido, o povo morador. A passeata das bonitas moças morenas, tão socialmente, alguma delas com os cabelos mais pretos rebrilhados, cheirando a óleo de um buzeiro, uma flor airada enfeitando o espírito daqueles cabelos certos. A Januária eu ia, mais de Adorim, ver o vapor chegar com apito. A gente esperando toda no porto. Ali o tempo, a rapaziada suava cuidando nos alambiques, como perfeito se faz. Assim essas cachaças, a 26 cheirosa, tomando gosto e cor queimada, nas grandes dornas de Umburana. Ao menos daí desajoelhei e vim para a alpendrada avistar o que se passava com Diadorim, e eu estipulava meu direito de reverter por onde que eu quisesse, porque meu rifle certeiro era que tinha defendido de tomação o chiqueiro e a tulha, nos assaltos, e então até a casa. Diadorim guerreava a seu comprazer, sem deselar, sem querer ser estorvado. Datado que Deus, que me livrou, livrava também meu amigo de todo comezinho perigo. As raivas naquela varanda vinham e caíam demasiadas, vi. Tiros altos revoantes, eram os bandos de balas. Assunto de um homem que estava deitado mal, atravessado. Pensei que assim, em pouco descanso. Vamos levar para a capela. Zé Bebelo mandou. Assunto que era o Acrísio, morto no meio, torto, devia de ter se passado sem tribulação. Agora não caçavam uma vela para, em provisão dele se acender? Quem tem um rosário? Mas no sobrevento o cavalcante se exclamou. Aqui estão matando os cavalos. Arre e era. Aí lá cheio o curralão com a boa animalada nossa, os pobres dos cavalos ali presos, tão sadios todos, que não tinham culpa de nada, e eles cães aqueles, sem temor de Deus nem justiça de coração, se viravam para judiar e estragar o rasgável da alma da gente. No vivo dos cavalos, a torto e direito, fazendo fogo. Ânsias ver aquilo, alti e baixos, entendendo, sem saber que era o destapar do demônio, os cavalos desesperaram em roda, sacolejados e esgalopeando. Uns saltavam erguidos em chaça, as mãos cascantes, se deitando uns nos outros, retombados no enrolar de um rolo, que reboldeou, batendo com uma porção de cabeças no ar. Os pescoços e as crinas sacudidas, esticadas, espinhosas. Eles eram só umas curvas retorcidas. Consoante o agarre do rincho fino e curtinho, de raiva rinchado, e o relincho de medo, curto também, o grave e rouco como o urro de onça, soprado das ventas todas abertas. Curro que giraram, trompando nas cercas escouceantes, no esparrame, no desembesto,
Naquilo tudo a gente viu um não haver de doidas rasas. Tiravam poeira de qualquer pedra, iam caindo, achatavam no chão, abrindo as mãos, só os queixos ou os topetes para cima, numa tremura. Iam caindo quase todos e todos. Agora, os de tardar no morrer rinchavam de dor, o que era um gemido alto, roncado, de uns como se estivessem quase falando, de outros zunido estrito nos dentes, ou saído com custo, aquele rincho não respirava. O bicho, largando as forças, vinha de apertos, de sufocados, os mais malditos, os desgraçados. O Fafafá chorava, João Vaqueiro chorava. Como a gente toda, tirava lágrimas. Não se podia ter mão naquela malvadez, não havia remédio. A tala, eles, os Hermógenes, matavam conforme queriam, a matança por arruinar. Atiravam até no gado alheio, nos bois e vacas tão mansos, que desde o começo tinham querido vir por se proteger mais perto da casa. Onde se via, os animais iam amontoando, mal-morridos, os nossos cavalos. Agora começávamos a tremer. Onde olhar e ouvir a coisa inventada mais triste e terrível, por no escasso do tempo não caber. A cerca era alta, eles não tiveram fuga. Só um cavalão claro, que era o de mão de lixa e se chamava Safirento. Se aprumou nas alças, ficou suspenso, cochilasse, debruçado na régua, que nem que sendo pesado em balança um ponto, as nádegas ancas mostrava para cá, grossas carnes, depois tombou para fora, se afundou para lá, nem a gente podia ver como terminava. A pura maldade, a gente jurava vinganças, e aí não se divulgava mais cavalo correndo, todos tinham sido distribuídos, derrubados. Aquilo pedia que Deus mesmo viesse carnal em seus avessos, os olhos formados. Nós rogávamos as pragas. Ah, mas a fé nem vê a desordem ao redor. Acho que Deus não quer consertar nada a não ser pelo completo contrato. Deus é uma plantação. A gente e as areias, aturado o que se pegou a ouvir, eram aqueles assombrados rinchos, de corposo sofrimento, aquele rinchado medonho dos cavalos em meia morte, que era a espada de aflição, e carecia de alguém ir para, com pontaria caridosa, em um, com a dramada deles, apagar o centro daquela dor. Mas não podíamos, o Senhor escutar e saber os cavalos em sangue e espuma vermelha, esbarrando uns nos outros, para morrer e não morrer. E o rinchar era um choro alargado, despregado, uma voz deles que levantava os couros, mesmo uma voz de coisas da gente. Os cavalos estavam sofrendo com urgência, eles não entendiam a dor também. Antes estavam perguntando por piedade. Ai, eu vou lá, livrar da vida os pobrezinhos. Foi o que o Fafafá bramou. Mas não deixamos, porque isso consumava loucura. Não dava 2 passos no eirado e ele morria fuzilamento. Em balas se varava. Ah! Agarramos segurado o Fafafá. A gente tinha de parar presa dentro de casa, combatendo no possível, enquanto a ruindade enorme acontecia. O senhor não sabe, rincho de cavalo padecente assim, de repente, engrossa e acusa buracões profundos, e às vezes dá um ronco quase de porco, ou que desafina, esfregante, traz a dana deles no senhor, as dores, e se pensa que eles viraram outra qualidade de bichos, excomungadamente. O senhor abre a boca, o pelo da gente se arrupeia de total gastura, o sobregelo, e quando a gente ouve uma porção de animais se serem grande martírio, a menção na ideia é a de que o mundo pode se acabar. Ah, que é que o bicho fez, que é que o bicho paga? Ficamos naquelas solidões, a lembrar que tão bonitos, tão bons, ainda hora há pouco esses eram cavalinhos nossos, sertanejos, e que agora estraçalhados daquela maneira não tinham nosso socorro. Não podíamos, e que era que queriam esses Hermógenes? De certo, seria tenção deles deixar aqueles relinchos infelizes em roda da gente, dia e noite e dia e noite, para não se aguentar. No fim de alguma hora, e se entrar no inferno, Senhor, então visse Zé Bebelo, ele terrivelmente todo pensava.
feito o carro e os bois se desarrancando num atoleiro. Mesmo mestremente ele comandava: apuremos fogo, abaixado. Fogo daqui, dali, em ira de compaixão. Adiantava nada. Com pranchas de munição que a gente gastasse, não alcançávamos de valeiro aos animais. Com um curral naquela distância, atirar de salva no inimigo amoitado não rendia. No que se estava, se estava. O despoder da gente, o duro do dia. Ah, pois então me subi para fora do real, rezei. Sabe o senhor como rezei? Assim foi. Que Deus era fortíssimo exato, mas só na segunda parte, e que eu esperava como até as pedras esperam. A faz mal, não faz mal. Não tem cavalo rinchando nenhum. Não são os cavalos todos que estão rinchando. Quem está rinchando o desgraçado é o Hermógenes, nas peles de dentro, no sombrio do corpo, no arranhar dos órgãos, como um dia vai ser por meu conforme. Assim, doje em diante, doravante, sempre temos de ser. Ele o Hermógenes meu de morte, eu militão, ele guerreiro. Assim o relincho em restos, trescortado. Aqueles cavalos suavam de derradeira dor. Agarrávamos o Fafafá segurado, disse ao senhor. Mas, mais de repente, o Marruás disse: Ah, bom, vigia, olha lá. O que era? Que eles, quem havia de não crer? Que eles mesmos agora estavam atirando por misericórdia nos cavalos sobreferidos, para eles dar paz. Ao que estavam, as graças a Deus, exclamou Zé Bebelo, alumiado com um alívio de homem bom. Ah, é marmo. O Alaripe exclamou também, mas o Fafafá nem nada não disse, não conseguia. O quanto pôde, se assentou no chão, com as duas mãos apertando os lados da cara, e cheio chorou feito criança, com todo o nosso respeito. Com a valentia, ele agora se chorava. Aí então se esperou, durado de um certo tempo, descansamos os rifles, nem um tirozinho não se deu, um intervalo para deixar a eles folga de matarem, em definitivo, nossos próprios cavalos. Mesmo quando o arraso do último rincho no ar se desfez de vez, a gente ainda se estarrecia quietos um tempo grande, mais prazo, até que o som e o silêncio e a lembrança daquele sofrer pudessem se enralecer embora, para algum lugar, para algum longe. Daí, depois, tudo recomeçou de novo, em mais bravo, e nisto que conto ao Senhor se vê o sertão do mundo, que Deus existe sim, devagarinho, depressa. Ele existe, mas quase só por intermédio da ação das pessoas, de bons e maus. Coisas imensas no mundo, o grande sertão é a forte arma. Deus é um gatilho? Mas conto menos do que foi, a meio por em dobro não contar. Assim seja que o Senhor uma ideia se faça, altas misérias nossas. Mesmo eu, que o Senhor já viu, reviro retentiva com espelho sem dobro de lumes, e tudo, graúdo e miúdo, guardo. Mesmo eu não acerto no descrever o que se passou assim. Passamos, cercados guerreantes dentro da casa dos tucanos, pelas balas dos capangas do Hermógenes, e por causa. Vá de retro. Nange os dias e as noites, não recordo. Digo os 6 e acho que minto. Se der por os 5 ou 4, não minto mais? Só foi um tempo. Só que alargou demora de anos. Às vezes achei, ou às vezes também, por diverso sentir, acho que se perpassou no zoo de um minuto mito. Briga de beija-flor. Agora que mais idoso me vejo e quanto mais remoto aquilo reside, a lembrança demuda de valor, se transforma, se compõe em uma espécie de decorrido formoso. Conseguiu pensar direito, penso como um rio tanto anda, que as árvores das beiradas mal nem vejo. Quem me entende? O que eu queira. Os fatos passados obedecem a gente, os em vir também. Só o poder do presente é que é furiável? Não, esse obedece igual, e é o que é. Isto já aprendi. A bobeia? Pois de mim isto o que é, o Senhor saiba. É lavar ouro. Então, onde é que está a verdadeira lâmpada de Deus, a lisa e real verdade? Então, agora eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo o Grande Sertão Veredas.